Amados e amadas de Deus, hoje, 19º domingo do tempo comum, Dia dos Pais, início da Semana da Família, e nós somos convidados a olhar para um Deus que é bom, um Deus Pai, que Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai, e de uma forma muito mais especial, chamá-lo como papaizinho, Abá, ó Pai. E quando nós olhamos para este nosso Pai do céu, o nosso Pai Criador, nós somos convidados a enxergar a sua bondade. Um Deus que é bom, e é bom o tempo todo. Deus que é bom, e é bom o tempo todo. E no Salmo nós cantamos isso: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, que eu possa enxergar, que eu não tenha os meus olhos cegos para enxergar a bondade de Deus que acontece na minha vida, no meu dia a dia. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar a bondade, porque nós ali estamos achando que aquilo de bom é coincidência, nós estamos achando que aquilo de bom é sorte, mas não, é Deus que é bondoso e nos enche de graças e de bênçãos, e nós precisamos dessas graças. É interessante porque a primeira leitura vem mostrar, Elias, que está ali vivendo um momento muito difícil. Ele que foi lá brigar com os profetas do Baal, ele que teve ali, sofreu diversas perseguições, e ali ele vai para uma gruta. É como se ele fosse se esconder. Sabe aquele momento que você está tão triste, tão chateado, diante de tantas dificuldades, e muitas vezes o nosso movimento é esse, se fechar. A gente faz isso. E ali no momento em que ele está fechado, Deus falou para ele: sai daí e vai lá fora que eu vou me apresentar para você. E aí quando ele sai, acontece um vento muito forte, e ele pensa, é Deus se manifestando, mas Deus não estava naquele vento. E ali acontece um terremoto, e ele pensa, é Deus se manifestando, mas Deus não estava naquele terremoto. E ali veio um fogo, e ele pensou novamente, é Deus se manifestando, mas Deus não estava no fogo. De repente fez-se um silêncio, e veio somente aquela brisa. E ele percebeu, Deus estava ali com ele. É muito importante nós podermos olhar para essa palavra e entender que Deus ele pode se manifestar de todas essas formas. Mas neste momento, ele quis mostrar que em muitos momentos difíceis da nossa vida, nós vamos precisar nos silenciar e ali somente sentir a sua presença no silêncio. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos sentimos sós, e ali queremos uma ação muito grandiosa de Deus. E Deus ele escolhe a forma dele se manifestar. Vai ser no silêncio do teu quarto que ele vai se manifestar. Vai ser talvez ali naquele momento que você está chorando no seu travesseiro, que ele vai se manifestar. E assim nós somos convidados a olhar para essa bondade, porque a sua manifestação para Elias foi para dizer, pode chorar tudo o que você tem que chorar, mas depois você enxuga as suas lágrimas e sai, porque você não está sozinho, eu não te abandonei, eu estou contigo nas suas lutas, eu caminho com você. É esse o sentido, é a gente poder perceber
que nós temos um Deus que caminha conosco nas nossas batalhas, nós temos um Deus que está ali junto de nós, e por mais que nós tenhamos dias ruins, por mais que nós tenhamos tribulações, e ali, às vezes nós nos sentimos abandonados, mas não, Ele está ali, e às vezes a gente só vai precisar silenciar o nosso coração, para poder percebê-lo, para poder enxergá-lo com os olhos da fé, enxergar a sua bondade. Quando nós olhamos o evangelho de hoje, então o evangelho de hoje é continuação de domingo passado. Domingo passado o que Jesus fez? Multiplicação dos pães. Teve um que lembrou, né? Ele multiplicou os pães, alimentou ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mostrando o seu cuidado. E aí o que Jesus faz? Ele manda os discípulos para o outro lado da margem, enquanto ele despediria as multidões. Só que depois que ele despediu as multidões, ele foi para o outro lado. O que ele foi fazer? Subiu no monte para rezar. Entenda uma coisa: oração não produz cansaço, oração produz força. Depois deste milagre que Jesus realiza, e não foi só esse milagre, Jesus ele foi reabastecer as suas forças. Enquanto nós associarmos a oração que vai nos cansar, nós não vamos orar. Nós não vamos criar uma vida de oração, mas quando nós entendermos que a oração vai me abastecer e vai me fortalecer, aí eu vou querer orar mais. Aí eu vou querer ler a palavra, eu vou querer rezar o rosário, eu vou querer ali intensificar mais, porque a oração me abastece, a oração me fortalece. E ali depois que acontece isso, Jesus vê que os discípulos estavam em apuros, estavam lá com ventos contrários e a barca não saía do lugar. Jesus falou: deixa eu ir lá ajudar. Não tinha um barquinho, para Jesus nada é impossível. O que ele falou? Vou andando sobre as águas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe andar sobre as águas? Então tua fé está pouca, fala. Jesus andou. E ali quando Jesus foi andando, os discípulos quando viram, o que eles pensaram? É um fantasma. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ali no meio da tempestade da nossa vida, nós temos dificuldades de reconhecer Jesus. Quando a gente está no momento mais difícil da nossa vida, nós temos dificuldades ali de perceber que Ele está ao nosso lado. E ali naquele momento, então, Jesus disse o quê? Calma, sou eu. E talvez naquele momento, o que mais seria interessante para os discípulos dizerem é o que? Senhor, então entra na barca. Pedro foi ousado. Por mais que a sua fé foi um pouco fraca, mas Pedro foi ousado. O que Pedro fala para Jesus? Se és tu. E é importante isso, porque o se és, ele coloca uma dúvida. E essa dúvida é para que a gente possa também ver, será que é Deus que está fazendo? Sabe por quê? Quantas situações que eu estou ali atendendo e ali a pessoa fala: nossa, aconteceu algo, será que foi Deus que me deu essa graça? E eu falo: não duvide, creia, acredite. E ali então, Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. Pedro colocou o primeiro pé sobre as águas e começou a andar sobre as águas. Mas é interessante porque essa palavra diz que quando Pedro desvia o olhar de Jesus e olha para o vento, para o efeito do vento, Pedro começa a afundar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, durante as tempestades da nossa vida, nós corremos o risco de olhar mais para o problema do que para Deus.
nós corremos o risco de dimensionar, aumentar muito mais o problema do que Deus. E é por isso que aquele ditado é valiosíssimo. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque quando nós temos um Deus grande, nós não temos medo. Quando o nosso Deus é grande, nós não afundamos nas tempestades da vida. Só que naquele momento que Pedro afunda, dá tempo de Pedro falar o quê? Senhor, salva-me. Eu não sei qual a altura da água que Pedro estava, mas a gente pode perceber, a boca de Pedro estava do lado de fora. Tem gente que não sabe chamar Deus, não sabe pedir, Senhor, me salva. Nós temos que ter essa humildade. E ali então, Jesus estende a mão para Pedro, tira Pedro da água. E ali então, ele fala para Pedro que a fé dele estava muito pequena. Como está a tua fé hoje? Como está a tua fé? Porque eu sei que você, se você não está enfrentando tempestades, você vai enfrentar. E não porque o Padre está desejando, mas porque na vida nós vamos ter muitas tempestades a enfrentar. Mas a sua fé vai ser suficiente para te manter de pé diante de todas elas? A sua fé vai ser suficiente para você conseguir enxergar Jesus em todas elas? Porque nós precisamos chamar Jesus para perto de nós nesse momento. Hoje, dia dos pais, e não tem como não deixar uma mensagem para os pais. Eu falo que a mensagem que eu mais tenho vontade de dizer para os pais é que eles entendam o quanto a sua presença é fundamental na vida dos seus filhos. O quanto que a vida dos seus filhos depende da presença do pai. Foi feita uma vez uma pesquisa no presídio, e ali perguntou para eles sobre a realidade paterna. 70% dos que estavam ali presos disseram não conhecer o pai. 70%. E aqueles que conheciam traziam, mas meu pai sempre foi alcoólatra, chegava em casa bêbado, batia na minha mãe. O outro, meu pai era usuário. O outro, meu pai era um carrasco. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca recebi um beijo do meu pai. Você, pai, é muito importante na vida dos seus filhos. E você precisa entender isso. Não dá, entenda isso, não dá para terceirizar a paternidade. Você precisa fazer a tua parte. Hoje nós queremos parabenizar todos aqueles que são pai de verdade. Aqueles pais que para o filho, para a filha, é um herói, né? A gente, quando vai crescendo, qual que é o nosso olhar para o pai? Meu pai é um herói. E quantos pais são heróis? Porque souberam educar com autoridade, não autoritarismo. Souberam amar de verdade. Pai, não tenha medo de abraçar teus filhos. Pai, não tenha medo de dizer para os teus filhos, eu te amo. Às vezes a gente pensa que isso não faz diferença. E aí agora eu falo como psicólogo. Quantas pessoas que ali você atende e quando ela vai trazer todas as mágoas de um passado, ela traz, meu pai nunca disse eu te amo para mim. Eu não lembro de ter recebido um abraço do meu pai. Que o seu filho possa ouvir muitas vezes de sua boca, eu te amo.
Que você possa ser este pai, assim como José é modelo de pai. Mas também falo para os filhos. Qual que é o mandamento que nós temos? Honrar pai e mãe. E honrar, sabe o que é? Respeitar. É dar orgulho. É você no seu dia a dia poder fazer o melhor, colocar em prática os ensinamentos que Ele te ofereceu. É assim que nós honramos os nossos pais. Por isso eu convido você a fechar os teus olhos agora. Que essa palavra caia no teu coração, para que você entenda que diante das tempestades da vida você tem Jesus para acalmá-la. Diante das tempestades da vida você tem Jesus que é capaz de te fazer até andar sobre as águas. Então não se sinta só. Tente enxergar Jesus que vem até você e diz: sou eu. Não tenhais medo, sou eu. Eu estou com você. Eu estou com você no teu tratamento da sua enfermidade. Eu estou com você na tribulação que você está passando na tua família. Eu estou com você na tribulação do teu casamento. Eu estou com você. Você não está sozinho. Talvez você não esteja enxergando, mas Jesus está ao seu lado. E o que Ele te pede é que você seja capaz muitas vezes de ficar em silêncio e somente senti-lo. Senti-lo na brisa suave. Senti-lo ali junto de você, te fortalecendo, te amparando, te animando, te encorajando, te capacitando. Ele não te abandona. E é por isso que você é capaz de enfrentar todas as tempestades da sua vida. Estou em alto mar e as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Espere em Deus, que a tempestade vai acalmar.